era algo muito tremendo, mas a ordem de Deus foi para ampliar. Se você buscar o texto, a palavra ampliar vai falar-nos de criar um ambiente. Deus estava sugerindo ao povo que um novo ambiente fosse criado e que eles viessem a fincar, a afirmar bem as suas estacas. Isso fala-nos de firmeza, de certeza daquilo que queremos e alongar as suas cortinas, ou seja, não há horizontes quando nós passamos a criar um ambiente com Deus. Quando nós ampliamos o nosso relacionamento com Deus, Ele começa a mudar algumas coisas da nossa vida. E o projeto do crescimento que nós temos, nós obteremos diante de Deus, fazendo a ampliação ou criando um ambiente. Mas o Senhor colocou no meu coração, no primeiro livro dos Reis, mais precisamente o seu capítulo de número 17, eu quero falar nesta noite, sendo coordenado ao tema, a visão do ribeiro seco. Olha para Deus assim, o tema desta noite é esse, a visão do ribeiro seco. O que fazer quando nós observamos que o ribeiro secou? Deus nos dará algumas lições nessa noite aqui. Quando nós olhamos para o capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, nós vemos uma das histórias mais lindas que a Bíblia narra, porque nós vamos falar desse homem por nome de Elias. Haja visto que nós não vamos encontrar o nome do seu pai e nem o nome da sua mãe. Nós também não vamos encontrar a sua genealogia, mas nós vamos encontrar aqui a figura de um profeta que foi credenciado por Deus para fazer a vontade de Deus com uma autoridade ímpar e uma autoridade muito diferente do que qualquer outros profetas que surgiram. E por que não dizer que foi um dos maiores que Deus levantou? Haja visto que o maior é o Jesus a qual eu e você estamos aqui nesta noite glorificando o nome dele. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós vamos ver que há uma urgência em Israel. Preste atenção para você entender a mensagem. E a urgência que há em Israel, há uma urgência tremenda, porque as autoridades constituídas em Israel estão corrompidas. O rei, por nome de Acabe, e a rainha, por nome de Jezabel, eles começam a fazer tudo que era contra a vontade de Deus. A apostasia começa a se infiltrar dentro de Israel. A Bíblia vai nos dizer que eles começam agora a introduzir sacerdotes de Baal e destruir os altares de Deus para levantar altares para Baal. Eles começam a trocar a adoração em Israel. Isso começou a influenciar os sacerdotes de Deus, os homens que foram escolhidos e chamados por Deus para ministrar diante do povo do Senhor, estavam começando a se corromper, porque Jezabel começava a preparar a sua mesa, e ela começava a fazer com que os sacerdotes fossem induzidos a entender ou a se entregar à vontade de que Jezabel queria. Qual era a fundamentação de Jezabel? Ela queria que o sacerdote ou que os profetas daquele tempo profetizassem aquilo somente que Acabe e ela queria ouvir. Então o reino agora de Israel começa a ficar prejudicado. Deus começa a olhar do alto do céu e começa a observar e ver que alguma coisa está errada, porque a nação eleita, o povo a qual Deus separou para o adorar, para caminhar com Deus, agora está de relacionamento cortado com Deus, porque o povo começou a se corromper, o povo começou a afastar a sua adoração de Deus. Aí Deus começa a observar, e Deus começa a ver que aqueles sacerdotes fiéis, aqueles homens que um dia professaram a palavra do Deus de Israel, professaram a lei, aqueles homens que um dia se apresentavam diante do altar do Senhor, já não estava mais subindo após o altar do
do Senhor, Deus começa agora a sentir falta de pessoas que se interassem ou que se colocassem diante da vontade dele. E o povo começa, a maioria deles, a se corromper. Porque a tática que Jezabel usa é uma tática para poder corromper o sacerdote, as autoridades constituídas por Deus maiores, para poder assim o resto de todo o povo era muito mais fácil de pegar. Isso começa a acontecer em Israel. Só que nós vamos ver a Bíblia no capítulo 17, o versículo 1, a Bíblia registrar, aleluia, o versículo dizendo que um tisbita, um dos moradores de Gileade, um homem por nome de Elias, ele surge no cenário bíblico, se apresentando diante do rei Acabe. Observe que nós estamos falando de uma autoridade muito grande, uma autoridade muito excelente naqueles dias. O respeito por Acabe era mútuo, as pessoas reverenciavam o rei Acabe. Eu acredito que até por isso, alguns profetas da época, que estavam observando como estava o esfriamento em Israel, não tiveram coragem de profetizar. E aqui Deus está dando a indicação que Deus não levanta profeta covarde, Deus não levanta homens frouxos, pessoas que não querem compromisso com a verdade em tempo de crise. Deus levanta homem que tem coragem para apontar o dedo sobre o pecado e dizer que é tempo de nós nos consertarmos com Deus e nos levantarmos diante daquilo que Ele tem. É por isso que Deus levanta o profeta Elias. Você não vai ver Elias fazendo rodeio para se apresentar diante de Acabe. Só que da onde que Elias veio? Elias era um dos moradores de Gileade. Se você buscar Gileade, você vai ver que Gileade foi a terra onde Jacó, ele se faz de novo a aliança com o seu irmão Labão. Se você buscar o texto e olhar e ler o livro do Gênesis, você vai ver que quando Jacó está passando por um período difícil, Jacó ele busca a conciliação com seu irmão. E quando eles estão em Gileade, a conciliação entre Jacó e Labão acontece. E ali a contenda cai por terra, e o ambiente é criado entre os dois, e os dois passam a caminhar. Deixa eu dizer algo para você. Uma das coisas que Deus estava com saudade, aleluia, de Israel, era da aproximação que Israel tinha para com Deus. E Deus estava dizendo assim, aleluia, eu vou tirar alguém da terra da conciliação, para trazer para o meu povo voltar a se reconciliar comigo, porque eu quero um estreitamento com o meu povo, e eu quero voltar a honrar o meu povo sobre a terra. Não, você não entendeu. Deus está dizendo que esta noite é noite de nós nos reconciliarmos com Ele, para nós vivermos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Levanta suas mãos nessa noite. Deus vai fazer eu e você nos reconciliarmos nessa noite com Ele, para nós vivermos o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Observe o texto. Ele vem da cidade de Gileade. E quando ele chega, ele profetiza para Acabe. A primeira coisa que ele profetiza, ele diz assim, ó, não haverá chuva sobre a terra. A primeira profecia foi que a chuva não haveria. Todos aqui sabem que Baal era conhecido, e eles acreditavam que Baal era conhecido por ter poder de produzir a chuva. Aí Deus diz assim, vai e profetiza naquilo que eles acreditam, que eu vou dar a prova de que eu sou Deus que domino todas as coisas. Elias aponta o dedo e diz, não haverá chuva. Só que sem a chuva, se você estudar um pouco e buscar, você vai entender que por que o profeta em segundo diz assim, não haverá também orvalho. Porque quando a chuva falhava, a nação não ficava preocupada. Havia um orvalho que vinha pela madrugada, e aquele orvalho, segundo alguns estudiosos, diz que era algo tão tremendo da parte de Deus, que a terra ficava toda úmida. E aquele orvalho era o suficiente para fazer com que a terra produzisse. Aí o profeta olha e diz assim, o irmão, o orvalho não descerá mais sobre o irmão, e não virá mais sobre a terra, no espaço de 3 anos e meio. Dentro de Israel começa agora a se estabilizar uma grande crise. Chuva não haverá.
orvalho não haverá. E o povo começa agora a ser castigado pela vontade de Deus, porque Deus queria tratar com esta nação. Mas observe, irmãos, que o maior castigo para a nação de Israel não foi a chuva, não foi o orvalho, porque aqueles crentes dentro de Israel fiel, pastor Jefferson, certamente a notícia de que havia se levantado o profeta correu. Elias não precisava de Facebook, Elias não precisou de marqueteiro. A autoridade com que Deus levantou ele fez com que o nome dele fosse soprado. Os profetas que estavam escondidos, os sacerdotes que estavam escondidos, que mantinham a fidelidade com Deus, alguém chegou e disse assim: Deus já levantou um novo profeta em Israel, e esse profeta é corajoso. Só que a ordem de Deus, observe aonde eu quero chegar. Não, Elias não é introduzido de uma maneira direta em Israel. Ele profetiza, aí Deus diz assim: vai e foge para o ribeiro de Querite. Isso aqui é lindo, irmãos, a palavra do Senhor. A vontade do povo era que o profeta continuasse no meio da nação, independente da profecia, profetizando. Porque se ele profetizou que não haveria chuva, se ele estivesse por perto, supostamente o coração dele poderia se compadecer, ele poderia lançar a profecia de novo e dizer: vai chover. Só que o profeta, Deus manda ele ir para o ribeiro de Querite. Observe aqui para você entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. O povo já estava sendo castigado porque não havia chuva nem orvalho. O segundo castigo, e o maior, foi que Deus faz com que o profeta surja, mas o profeta agora vai se esconder ao mando de Deus. A segundo castigo de Deus, Deus diz assim: por um tempo vocês ficarão sem uma profecia da boca de um profeta que tenha coragem. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Deus tem os seus meios de trabalhar. Deus tem as suas táticas para agir. Não questione Deus, aleluia, em questão daquilo que você possa estar passando nesta noite, porque Deus tem os seus meios de trabalhar, e Ele sabe como agir e como fazer para exaltar o nome dEle na sua vida. Talvez você entrou nesse culto nessa noite e está perguntando para Deus: Deus, o porquê de tudo isso? Aonde está o profeta que já estava quase perto de mim, estava vindo em minha direção, o profeta que estava simbolizando a palavra do concerto, e estava simbolizando, aleluia, Israel voltar no seu normal, mas Deus oculta o seu profeta por algum tempo. Eita Deus. Você quer castigo maior do que ficar sem ouvir a voz do Senhor? É Deus. Quem aqui nunca questionou Deus? Você dobra o joelho, parece que o céu está limpo, você grita: Deus, aonde tu estás? Aonde está a promessa que o Senhor me fez? Aonde está tudo aquilo que um dia um profeta, uma profetisa, o sacerdote do Senhor disse que iria acontecer na minha vida? Aonde está? O profeta está calado. Deus queria tratar com aquele povo. O profeta se cala. O silêncio de Deus foi um julgamento para aquela nação, porque para o povo de Israel, aleluia, ficar sem a palavra de Deus, ficar sem uma mensagem da parte de Deus, era algo tão horrível que acontecia. Olha o que o salmista diz no Salmos de número 74, no verso de número 9. Salmos de número 74, verso de número 9. Olha o que o salmista vai dizer para nós, e observe se não é a nossa fala. Aleluia. Salmos de número 74, verso de número 9. Observe que o salmista vai dizer: aleluia, Jesus. 74, verso 9 do Salmo diz assim: já não vemos as nossas próprias bandeiras, já não há profeta, e nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará.
Quem sabe você entrou aqui hoje com esse questionamento do salmista. Já não há profeta, já não há alguém do nosso meio que nos faça entender o que está acontecendo. Aí você olha para Deus e pergunta: até quando, Senhor? Isso durará. Deus oculta o seu profeta. Agora Elias vai para Querite. Vamos entrar na mensagem. Elias vai para o Querite. A palavra Querite, irmãos, para você entender, significa cortar sob medida. A tradução do original para Querite significa cortar sob medida. Deus estava dizendo assim: o que está acontecendo em Israel é sério. A apostasia, a idolatria está introduzida dentro de Israel. Os sacerdotes, muitos deles que lá estão, já fecharam com Jezabel, estão assentados na mesa de Jezabel. Muitos já não querem mais compromisso. Mas este profeta que eu levantei, eu preciso fazer ele passar pelo período da aprovação, porque eu preciso deixar ele na medida. Você não entendeu? Você não se tirou da mão para Jesus. Sabe por que Jesus permitiu a prova na tua vida? Porque Jesus quer te deixar sob medida. Sabe por que Jesus está te provando? Porque Jesus quer te deixar sob medida. Quando o profeta chega, observe que Deus queria entregar ao profeta Elias, pastor Jefferson. Eu descobri isso dentro do texto, recebi a revelação do texto. Deus queria provar para o profeta e mostrar para quem ele iria profetizar. Porque se você observar, é desconhecido Israel para Elias. Elias está lá, aleluia, Elias está lá na sua cidade. Elias está em Gileade. Agora ele surge para profetizar, mas eles precisam entender para qual povo e qual é o nível de profecia que ele iria entregar. O que você quer dizer com isso, pastor? Deus queria entregar a mensagem a Elias. Sabe o que Deus me disse quando me revelava essa mensagem? Jesus está deixando muitos profetas hoje indo para passar pelo Querite, porque Jesus precisa entregar de volta a mensagem. Porque tem muitas pessoas hoje pregando o que quer. Tem muitas pessoas hoje que não querem pregar o que Deus quer que pregue. Tem muitas pessoas hoje forçando a necessidade do momento, entregando o que quer. E não querem entender o momento da igreja e ministrar aquilo que Deus quer. Aí Deus diz assim: eu não quero que ele seja igual, eu vou deixar ele sob a medida. Eu preciso fazer entender o que está acontecendo lá antes que ele vá profetizar. Entende a mensagem? Quando Elias chega no Querite, a Bíblia é categórica em afirmar que Deus diz que cuidaria, sustentaria o profeta. Os corvos vinham pela manhã, traziam pão e carne, pela tarde traziam pão e carne. Quando ele sentia sede, ele descia ao ribeiro e tomava água. Porém, observe, irmãos, porém, a partir do momento que Deus manda ele fugir, ele se esconder no Querite, observe aqui que há uma obscuridade. Deus se cala com o profeta. Você não vai ver, o texto não registra Deus dialogando com Elias a todo tempo. Deus se cala por um tempo. A experiência do Querite, Deus se cala. Agora observe você, quando nós recebemos uma incumbência, se você não tiver alguém que te oriente, como você vai se sentir? Como você vai ficar diante dessa situação? Eu começo a ver Elias dizendo assim: a voz veio e falou para mim fugir e se esconder no Querite. Mas aonde está a voz? Só que Deus deixou um sinal. Olha para teu irmão, para tua irmã, assim: Deus sempre deixa um sinal. Sabe qual foi o sinal? Os corvos são aves que voam pelo alto, sim ou não? Todas as vezes que Elias acordava pela manhã e fazia assim, para observar os corvos chegando, Deus estava dizendo para ele: continue orando,
sempre para cima, porque está chegando a hora de eu quebrar o silêncio e te introduzir em Israel, para você entender qual é a profecia que eu quero que você entregue a esta nação. Pastor, não entende? Eu vou dizer para você: Deus não te escolheu, e o querite não é para limitar a tua visão e nem para te fazer andar de cabeça abaixo. O querite é para fazer você continuar olhando para si e vendo que você ainda serve o Deus da providência, um Deus que não tarda, um Deus que não falha, um Deus que chega na hora certa, um Deus que está olhando para você e está dizendo: eu vou te sustentar, as minhas mãos estão sobre a tua vida, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, eu ainda estou contigo e a minha revelação ainda está sobre a tua vida. Olhe para o alto e pare de olhar para baixo. Tem profeta e profetisa que está vivendo a experiência do querite, mas está andando assim, cabisbaixo, não quer saber mais, pensa que Deus me esqueceu. Deus está dizendo: não, continua olhando para o alto. O salmista diz: eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É para o alto, irmãos, é para lá que nós temos que olhar. Ao que a igreja precisa, o que a igreja depende, não está na terra, está no céu. Enquanto os nossos olhares estiverem voltados para lá, Deus honrará a nossa fé na terra. A posição, Deus dizendo: olhe, os corpos estavam simbolizando aqui a providência de Deus para a vida do profeta. Só que a Bíblia vai dizer, para nós entrarmos na mensagem e já encerrarmos, que os dias iam se passando. Isso aqui, preto, branco, rico, pobre, ninguém foge disso, obreiros. Os dias, eles vão passar para mim, eles vão passar para você. Agora nós pensarmos como nós vamos reagir quando os dias passarem para nós. Os dias foram passando aproximadamente. Flávio José, ele vai afirmar, o historiador judeu, que Elias viveu a experiência do querite no espaço de 1 ano. Mas os dias foram passando. Sabe o que é o profeta acostumar, Alisson? Acordar pela manhã, olhar no seu relógio e dizer: está na hora. O Deus da providência já chegou. Ele ia tirar o seu cochilo da tarde, uma analogia minha. Chegava pela noite, ele olhava: está na hora. O Deus da providência chegou. Ele sentia sede, não pegou fogo. A profecia dele foi que não havia chuva, não haveria chuva e nem orvalho. A terra estava debaixo de uma sentença de Deus. O povo estava padecendo, as pessoas estavam em uma situação difícil. Só que o profeta tinha a sustentação de Deus na sua vida. Deus não havia abandonado o profeta no tempo da crise de Israel. Ele tinha sede, descia ao ribeiro e tomava água. Ele saciava a tua sede. Mas os dias, irmãos, é aqui que eu quero me deter, foram passando. E o que fazer, pastor Jefferson, quando os dias passam? Nosso século a qual nós vivemos, formamos muitos crentes que só querem conveniências, mas pouco tem ideais para buscar e para confessar a sua fé. E os dias vão passando, a aprovação chega, e às vezes nós não sabemos como lidar com ela. E Deus queria entregar a mensagem ao profeta. Só que para Deus entregar a mensagem, Deus precisava fazer ele viver. E os dias foram passando. Quem sabe você entrou aqui hoje dizendo: pastor, eu estou vivendo esses dias. Porque com os dias passando, eu entro no tema que ele observa. Pela manhã ele acorda, ele começa a olhar para o alto, e ele diz assim: Senhor, hoje não funcionou.
Eu olhei para o alto, mas hoje não funcionou. Mas tá bom. Eu creio que à noite ele não vai falar. Pela tardezinha, entrando à noite, o cair da tarde, ele vai de volta no local e olha. E ele observa que mais uma vez não funciona. Quem sabe ele olha para Deus dentro do seu coração e diz: Deus, não funcionou. Não funcionou. Mas ainda não estou desamparado. Se você observar, Deus vai falar do Querite em diversos versículos. Porque quando Deus manda um profeta para o Querite, Deus não manda um auxiliar de profeta, como nós acostumamos ver, que lá na frente ele vai conquistar Eliseu. Deus manda ele só. O Querite para Elias foi semelhante a um amigo dele. Aonde eu vou, Deus vai escolher lá no Querite. E o que tem no Querite é água. Você vai fazer o quê? Eu vou beber a água do Querite. Isso. Só que quando ele diz: eu vou onde o meu amigo está, onde eu tenho água saudável para beber. Quando ele se aproxima do Querite, observe, eu entro na mensagem.